A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 13, e o versículo 15 e o versículo 16. Jeremias, capítulo 13, o versículo 15 e o versículo 16. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que você venha dar ouvido, meus irmãos, que Ele fala para mim, para você. Que quando Deus usar uma mulher de Deus, um homem de Deus, para falar comigo, você, que você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus usa alguém para falar comigo, com você, e você não dá ouvido, meus irmãos. E você zomba, meus irmãos. E você fica zombando com a palavra de Deus, com a voz de Deus. Porque pessoa soberba, meus irmãos, se acha o próprio Deus. E quando Deus usa alguém para falar com ela, ela não dá ouvido, meus irmãos. Debocha, zomba. Mas só que de Deus ninguém zomba não, meus irmãos. Que você venha aprender a dar ouvido à voz de Deus enquanto é tempo, meus irmãos. Enquanto eu e você estamos vivos, meus irmãos. Porque quando a gente estiver perto de partir, meus irmãos, não vai dar tempo mais não. Porque você venha dar ouvido à voz de Deus quando você está com vida, enquanto você tem fôlego de vida, né? Que você venha dar ouvido à voz dele, meus irmãos. Porque quando você estiver para partir, meus irmãos, vai ser tarde. Então que você venha dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque Deus fala comigo, com você, Deus usa a pessoa para falar comigo, com você, mas aí você não quer dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Mas que você venha dar ouvido enquanto é tempo, meus irmãos. Não deixe para dar ouvido à voz de Deus, né? Quando for tarde, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, e você só quer dar ouvido à voz de Deus quando já é tarde. Quando você estamos já para partir, meus irmãos. Mas que você venha dar ouvido à voz de Deus enquanto é tempo, meus irmãos. Que você abra os nossos ouvidos, meus irmãos, e escuta a voz de Deus, meus irmãos. Porque Deus fala comigo, com você, meus irmãos. Deus usa a pessoa para falar comigo, com você. Só que você não quer dar ouvido, meus irmãos. Não quer escutar o que Deus está falando. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você venha dar ouvido ao que Deus está falando comigo, com você, meus irmãos. Né? Enquanto há tempo, meus irmãos. Que você não deixe para dar ouvido à voz de Deus, né? Depois que for tarde, meus irmãos. Porque Deus fala, meus irmãos. Mas só que muitas das vezes você não quer dar ouvido à voz dele, meus irmãos. E que você venha dar ouvido à voz de Deus enquanto é tempo, meus irmãos. Não deixe para dar ouvido à voz de Deus quando for tarde, meus irmãos. Quando não tiver mais tempo para ouvir, meus irmãos. Que você venha dar ouvido à voz de Deus enquanto é tempo, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham um ótimo domingo. E que você venha dar ouvido à voz de Deus enquanto é tempo, meus irmãos. Que você não deixe para dar ouvido à voz de Deus quando for tarde demais, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E uma boa tarde e um ótimo domingo para todos.